Programa de Preto, Tição, nesta quinta-feira, 16 de setembro. Estamos aqui trazendo novamente os temas aí mais importantes da luta do povo negro, né? Lutar contra os opressores do presente. Este é o tema desse Tição, número 140. Né? Estamos aqui, nós do Coletivo de Negro, eu sou Eric Menezes, né? Estou acompanhado dos companheiros aqui, mais companheiros do coletivo, eu já vou apresentar. Mas, antes disso, só para fazer o nosso chamamento, porque a nossa introdução já é chamando o pessoal aí a participar com a gente, né? Então, pedir para você, em primeiro lugar, curtir o nosso link, curtir o nosso programa, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a negrada toda aí, chamar a participar do chat, a assistir o programa, interagir com a gente e fazer esse programa crescer, né? Curtir também aí todos os canais, especialmente o Tição da Causa Operária TV, né? Nós do Programa de Preto temos o nosso próprio canal dentro da CO TV e você pode curtir, acompanhar vários vídeos, né? Vários vlogs que nós temos lá, com vários temas, além de outros programas. Né? Então é essencial que você possa fazer isso para fazer o nosso programa e o nosso canal crescer. E principalmente você pode deixar a sua contribuição material. Nós como marxista, materialista, precisamos muito da ajuda de cada um, né, de todos os trabalhadores para levar essa imprensa revolucionária, essa imprensa operária independente, principalmente quando se trata, né, do povo negro aqui, precisamos da sua colaboração. Você pode colaborar de forma muito simples, se tornando membro do canal por apenas R$ 7,99, né, uma quantia módica, é um valor que você por mês aí pode juntar as moedas, vamos dizer assim, e dar uma ajuda substancial para a gente melhorar a nossa estrutura aqui, as nossas condições e ampliar este canal. E você pode também, caso você possa, contribuir ainda mais, tem vários níveis, né? Esse é só o nível básico. Né? Então, vamos lá, esse é mais um Tição, Programa de Preto, eu sou Eric Menezes, eu falo aqui de Salvador, estou acompanhado dos demais companheiros aqui do coletivo João Cândido, primeiro companheiro Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, Eric. Boa noite, Alex. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, aos companheiros que assistem aqui o programa Tição. E vamos fazer mais um debate aí importante, né? De temas relevantes e polêmicos relativos à posição da esquerda e à posição da esquerda pequeno-burguesa, né? Identitária e a posição democrática e revolucionária do problema do negro. Exatamente, Caio que fala aí do interior de São Paulo, é Mauá, né, Caio? Mauá, na região metropolitana, né? Mauá. Isso aí. E o companheiro Alex Mineiro. Isso mesmo, boa noite. Mineiro, mas nem tanto, né? Isso, exatamente. Boa noite a todos, meu nome é Alex, eu falo aqui do Triângulo Mineiro, falo aqui de Uberlândia, e é um prazer estar participando aqui pela primeira vez, espero que tenham próximas outras vezes também, compartilhar com vocês um pouquinho das nossas discussões, né, levar até vocês esse debate que é desenvolvido aqui pelo coletivo João Cândido, né, que é disseminado aqui através do programa Tição, e que estejam abertos, está convidado todos aí a participarem conosco do nosso coletivo e também discutirem e trabalharem essa questão que tanto afeta a população negra e a população operária do Brasil. É isso aí, companheiro Alex, companheiro Caio, vamos apresentar comigo aqui esse Tição. Então vamos lá, vamos logo para o primeiro ponto aqui da nossa pauta. A pauta regular, a gente sempre traz uma pauta variada, né? Dar uma passada aí sobre situações importantes, e a nossa pauta, o ponto inicial é sempre o ponto de história, né? Eu sempre trago aqui alguns pontos para a gente lembrar, né? Não é nenhuma aula,
nada disso, é só para a gente lembrar e ter uma referência e ir atrás e conhecer um pouco mais aí da luta dos negros pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, a primeira referência que a gente tem aqui, no último dia 10, né, de setembro, né, na última sexta-feira, completou aí 42 anos da morte do poeta, ativista, político, Agostinho Neto, né? Ele também foi o primeiro presidente de Angola, né, depois da guerra pela independência, né, de Portugal, a independência aí contra um país que implantou aí um regime colonial, né, e depois continuou isso aí em outras colônias também, né, na África, assim como Angola. E o Agostinho Neto foi, provavelmente não, né, certamente foi a maior liderança aí da luta pela independência da Angola, né? Tanto é que ele é considerado assim, tem um status de herói nacional, né? Tem o próximo dia 17, né? 17 amanhã, né? É o dia que se comemora em todo o país, celebra o Dia do Herói Nacional, que foi instituído exatamente pelo dia de nascimento dele, né? Ele que nasceu em 17 de setembro de 1922. Então amanhã seria também o aniversário do Agostinho Neto, e também se comemora o Dia do Herói Nacional em Angola, justamente por conta dele, né? Ele que foi a principal liderança aí também do Movimento Popular de Libertação de Angola, né, o MPLA, e foi seu presidente honorário desde 62, né? Então essa luta pela independência de Angola se desenvolveu aí, luta armada mesmo, né? De 61 até 74, quando finalmente em 75 se conseguiu a independência de Portugal, e de 75 a 76, a 77 foi o primeiro presidente, né? E depois estourou a Guerra Civil, né? Uma Guerra Civil contra outros grupos também que lutaram na Guerra de Independência e que só terminou em 2002, né? Com a vitória do MPLA, né? Isso aí já é um outro capítulo. Mas está aí a nossa lembrança ao Agostinho Neto, importante liderança, que combateu aí na luta pela independência, inclusive do regime fascista, né, o regime salazarista, né. Eu vou citar aqui também, né, já outro caso, mesma coisa, né, a luta pela independência de um país também, de Portugal, né, que aqui a gente faz no último dia 12, né, completou aí 97 anos do nascimento de Amílcar Cabral, né? Ele que também foi um político, ativista, intelectual marxista, né? Que lutou e somou forças, inclusive com o próprio Agostinho Neto e com outras lideranças que lutavam pela independência de seus países na África, e no caso também da independência de Guiné-Bissau, lutando pela independência de Portugal, né? Ele nasceu em 12 de setembro de 1924, infelizmente ele foi assassinado muito, muito cedo, né, em 73, por partidários dele, né, do mesmo partido que conduzia a luta pela independência da Guiné, e não chegou a ver até a independência do país, né? Mas ele até que já meio que previa isso, né? Eram muitos conflitos, eram muitos atritos, né? Entre até os próprios partidários. Mas está aí outra referência, né? Amílcar Cabral, 97 anos do nascimento de Amílcar Cabral. Esses dois lutadores aí pela independência de seus países contra o regime fascista aí de Portugal, né? O salazarismo. O Amílcar Cabral até escreveu bastante aí sobre o Salazar, o salazarismo, né? Sobre o fascismo português. Outra data aqui para a gente lembrar seria o 12 de setembro, né, também, que completou aí 108 anos do nascimento de Jesse Owens, né? Muita gente já conhece a história de Jesse Owens, né? A gente não vai deixar passar em branco aqui. Ele que tem assim como o maior fato, né, da sua carreira, apesar de ele ter sido um atleta de
de alto desempenho na década de 30, né? Mas, sem dúvida, o maior fato da carreira dele foi as medalhas de ouro, 4 medalhas de ouro que ele conquistou nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, diante do governo de Adolf Hitler, né? Diante do próprio Hitler, né? Ele conquistou a medalha de ouro de 100 metros, dos 200 metros, do salto em distância e do revezamento 4 por 100. Né? E deixou aí o Hitler atônito, né? Incrédulo. Citar até aqui um detalhe, né? Ele, alguns anos depois, né, do ocorrido e tudo mais, ele falou que, apesar da vitória na Alemanha e tudo mais, ele não se sentiu hostilizado diretamente pelo Hitler, né? Sentiu frieza e tudo mais, ele viu que, né, a incredulidade com a questão do mito da raça ariana que eles queriam comprovar aí com esses jogos e tudo mais, mas ele destacou que ele se sentiu realmente decepcionado foi quando ele voltou para casa, né? Ele foi recebido em Nova York, né, assim como outros atletas, desfilou em carro aberto, mas ele não foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Franklin Delano Roosevelt, né? Não recebeu ele, inclusive os episódios racistas, né, continuaram. Ele continuou se sentando ao fundo dos ônibus, né, entrando por entradas separadas, inclusive no próprio hotel onde ele foi receber a premiação. Na semana que ele chegou com os outros atletas da Olimpíada, ele teve que entrar pela porta dos fundos do hotel por ser negro. E ele disse que isso aí realmente que deixou ele profundamente entristecido e decepcionado ao ver que as conquistas dele não tinham mudado nada, né? É isso aí, 108 anos do nascimento de Jesse Owens, que foi em 1913, né? 12 de setembro de 1913. E a gente tem aqui também, em 12 de setembro de 1977, né? O dia 12 aqui, marcando várias datas importantes, né? Exatamente 44 anos, né? 12 de setembro, que foi no último sábado, né? Morreu na prisão em Pretória, né? Uma das capitais da África do Sul, de lesão cerebral, né? Em consequência de torturas e espancamentos, o líder sul-africano Steve Biko, né? E isso aí em 1977. Ele que foi um dos principais líderes aí da revolta estudantil, né? Principalmente contra o regime de opressão dos negros, né? Também já tinha o apartheid, né? E lutou duramente, levantou principalmente a juventude, né? Liderou vários movimentos de juventude e integrou de forma, para alguns até mais radical do que outros mais reconhecidos aí, a luta contra o regime de opressão sul-africana. E ele foi preso e morreu realmente de tortura na prisão em 1977. Tá aí Steve Biko, a gente lembrar aí, 44 anos da sua morte. E, por último, em 16 de setembro, né, há 90 anos, 16 de setembro de 1931, era criada em São Paulo a Frente Negra Brasileira, FNB. Teve como principais fundadores aí, né, nomes como Arlindo Vieira dos Santos, Isaltino Vieira dos Santos, Gervásio de Moraes, Roque Antônio dos Santos e Abdias Nascimento, né? Tá aí uma das fotos. Eles lutaram. É engraçado, né, que você vendo a história, é bem semelhante à luta pelos direitos, né? Contra a opressão, pelo o acesso igual. Tá aí a capa do principal material político deles, né? O jornal A Voz da Raça. E circulou aí como o principal porta-voz da política do grupo que buscava direitos iguais, né, para a população negra, bem semelhante como essa questão do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, que ficou famoso mundialmente, mas aqui você vê um movimento organizado surgiu aí provavelmente 30 anos antes, né? O pessoal buscava exatamente, fazia protestos, buscava ajudar as pessoas vítimas da opressão, a entrada de restaurantes, de bares, acesso à escola,
em locais públicos também, bem semelhante com esse movimento dos Estados Unidos, né, que ocorreu na década de 60, né? E esse foi talvez o primeiro grupo aí negro, né, do movimento negro formalmente organizado, que buscou, vamos dizer assim, garantir o mínimo de direitos democráticos aí, né, para a população negra, né, e servir de referência, logicamente, para uma série de outros movimentos posteriormente, né, nas décadas seguintes, e traz todo esse histórico, né. Bom, é isso. Se os companheiros quiserem comentar algum desses pontos aqui, são pontos interessantes para a nossa referência. Não, comentar só foi muito importante aí várias figuras, né, do movimento negro de luta, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, mas falar da Frente Negra Brasileira, que eles eram de fato um partido político, né, eles foram reconhecidos como partido político em 1936, só durou um ano, né, depois veio a ditadura do Vargas e depois eles não se organizaram mais. E também sobre o jornal, né, A Voz da Raça, que foi o principal até então, foi o maior e o principal jornal, né, do movimento negro. Até então, existiram outros jornais, né, anteriores ao Voz da Raça, vários outros, né, mas que tiveram vida curta, mas o Voz da Raça foi um dos principais, né, tinha um conselho, tinha toda uma organização, a Frente Negra Brasileira, chegou a ter alguns milhares de pessoas, era um partido relativamente grande, né, e tinha essa imprensa, mostrando a importância da imprensa, né, para levar adiante as suas ideias, e foi talvez o primeiro jornal que era mais político do movimento negro, né, porque antes os jornais eles não eram muito políticos do movimento negro, eles tinham um outro caráter, né, mas eles foram evoluindo para ter uma posição mais política, e o Voz da Raça foi um desses primeiros jornais a ter já um posicionamento político, né, querer defender o negro, né, em todas as posições na sociedade, etc. Então, é uma lembrança importante, né, a Frente Negra Brasileira, como organização dos negros, é uma das principais, das primeiras, né, formas que o negro se organizou, que está aí, mais de 97 anos atrás. Não, sim. Eu queria pontuar sobre essa questão, na verdade, até pegar um gancho para poder falar um pouquinho a respeito, né, o companheiro Eric acabou de comentar a respeito da luta política pelos direitos democráticos, né, foi feita uma luta para pelo menos o mínimo de direitos democráticos naquela época, e fazer uma reflexão em cima de duas notícias, né, que repercutiram um pouco essas semanas nas redes sociais, que uma ocorreu, né, na cidade de Porto Alegre, no oeste do Rio Grande do Norte, onde um cidadão quilombola, ele foi agredido e, inclusive, assim, com as suspeitas de tortura, na verdade. As imagens correram aí na rede social, e esse cidadão, ele foi amarrado, e nesse vídeo ele estava de bruços e sofrendo agressões como chutes e outros tipos de agressões. Essa notícia repercutiu um pouquinho, inclusive a própria governadora do estado do Rio Grande do Norte, que é do PT, pediu uma apuração mais rigorosa dessa questão. E houve nesse entrevero aí diversas especulações do porquê teria acontecido aquela agressão. A princípio, né, o que foi levantado é que houve um desentendimento entre o dono de um mercado e esse cidadão quilombola, e o dono do mercado o agrediu dessa forma.
Inclusive, esse cidadão quilombola, ele não está em casa, ele foi para a casa de um parente por sofrer retaliações da população local, e a própria comunidade dele está sofrendo uma série de ataques, né? Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é um assassinato que ocorreu no Morro dos Macacos, no Guarujá. E esse assassinato que ocorreu no Morro dos Macacos foi um assassinato de 2 pedreiros. Eles estavam trabalhando em uma obra, terminaram a sua jornada, estavam esperando o pagamento, e os PMs entraram, a polícia entrou no morro atirando e os acertou. E aí tem alguns vídeos, né, disso que ocorreu no Morro dos Macacos, e e nesse entrevero aí, no vídeo é possível ver que as pessoas estão, assim, apavoradas, né, o SAMU foi chamado, eles foram atendidos, mas não sobreviveram, né. E aí, dessas 2 notícias aqui, o que nosso coletivo faz uma crítica e nós debatemos a respeito, né? Primeiro que, apesar de trágico, essas 2 notícias aqui são notícias do Brasil, elas são notícias corriqueiras. Frequentemente, ou pode-se dizer diariamente, em todos os municípios brasileiros, mais de 5 mil municípios brasileiros, existem notícias como essas, relatos como esses, acontecimentos como esses. E uma das questões, né, que o Eric acabou de comentar, né, a respeito da questão dos direitos democráticos, é justamente essa questão. Uma pergunta que fica aqui para os que estão assistindo, né, esse programa: será que para essas famílias, para essas pessoas, né, é dado os direitos democráticos que corriqueiramente são dados para a burguesia aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente tem que se perguntar muitas vezes, né? Semanas atrás, na verdade, meses atrás, nesse mesmo programa aqui, o Juliano, um companheiro que apresentou um acontecimento muito parecido, que foram dos meninos de Belford Roxo, né? Em comparação ao enteado de um vereador, né, lá do Rio de Janeiro, que supostamente assassinou o enteado dele, né? Com o enteado dele, né, que é uma família abastada do Rio de Janeiro, né, foram dados os direitos democráticos. Foi feito perícia, foi feito investigação, foi feito tudo aquilo que está no pacote mínimo de direito democrático que está na Constituição brasileira. Aos meninos de Belford Roxo, né, que sumiram, as famílias não veem mais esses meninos, não foram dadas isso. Essas diversas investigações, elas não foram levadas a cabo, pelo menos até o momento em que não havia uma repercussão geral no Brasil. Esse mesmo caso ocorre aqui, né? A luta da Frente Negra Brasileira do início em meados do século XX era uma luta por direitos democráticos, e nós estamos aqui no século XXI, e essa luta, para os negros, para a população negra, ela continua viva. Nós não temos condição de dizer que temos direitos democráticos aqui. Então, é uma luta que ela no sistema capitalista, é uma luta um tanto quanto quase que inviabilizada nesse sistema. Então, foram 2 notícias aqui que eu queria passar para vocês, que, apesar de trágicas, são corriqueiras, né, e que suscitam esse debate sobre os direitos democráticos no Brasil. Mais uma vez eu repito, são notícias que ocorrem todos os dias nesse país. Companheiro Caio, comentar aí? Problema da violência policial, né, que a gente denuncia aqui sistematicamente, não só a violência policial, como o racismo, né, um caso aí tipicamente de racismo, esse primeiro caso que o Alex comentou,
um rapaz que foi espancado em um supermercado, né, um mercado, que já virou uma coisa assim assombrosa no Brasil, né? O supermercado é meio que um parque de horrores, né, para a população negra. Você não sabe se você vai entrar num supermercado e vai ser massacrado lá dentro sem motivo nenhum, né? Porque ainda mais com o aumento da carestia, com as questões no país, né? Com o empobrecimento geral do país, você vê que esses ataques à população negra em supermercados aumentam, né? Vem aumentando sistematicamente. E outra questão, que é a violência policial, né? Duas pessoas foram assassinadas aí em uma ação da Rota, né? A elite aí da Polícia Militar, a elite assassina da Polícia Militar. Segundo os moradores, aconteceu no Guarujá, numa favela do Guarujá, né? Segundo os moradores, as pessoas que estavam lá eram trabalhadores, estavam esperando o pagamento, a polícia foi atirando e os dois foram assassinados, né, na verdade. E a polícia, logicamente, né, é sempre assim, disse que, na verdade, não, eles eram traficantes, porque é uma coisa simples de você acusar a pessoa, né? Eram traficantes e pronto. Você não precisa provar nada. É como o Alex falou, né? A população negra não tem direito democrático nenhum. Você vai e acusa um indivíduo e pronto, né? Você não tem uma garantia legal de nada. Não existe um sistema normal, né, para a população negra. Pelo contrário, o sistema é completamente diferenciado. O modus operandi é distinto, né? Mas tá aí, as duas notícias que a gente levantou aí, de violência policial e violência em geral, né, contra a população negra, que, como o Alex falou, é corriqueira, sistemática no Brasil. Mas a gente vai continuar, tem outras polêmicas aqui que não vamos discutir ainda no programa. Exatamente. Essa aí é o dia a dia, né? É o dia a dia do negro, do povo negro e pobre no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente destacar esse aspecto econômico, né? A situação econômica está realmente se deteriorando muito, a pobreza, a fome está assolando o desemprego, e por outro lado a burguesia, a pequena burguesia aí, dona desses pequenos comércios, estão ficando desesperados também, né? Tanto pelo lado econômico como pela pressão social, né? E aí eles vão utilizando esses cães de guarda, todos esses capangas aí, que em geral são policiais, né? Estejam de uniforme ou não, e para massacrar aí qualquer um que eles vejam como ameaça, né? E preto e pobre é o alvo preferencial, né? Não precisa de prova, nada, é só tá estampado na cara, né? No detector de visual da polícia e da burguesia está estampado na cara, né? É isso aí, vamos entrar aqui em um ponto mais profundo, que tem tudo a ver, mas vamos entrar em outro ponto aqui, né, o ponto principal do nosso programa, que a gente tem como título Lutar contra os opressores do presente. Né? Por quê? Esta semana, o coletivo de negros João Cândido, né, publicou aí uma nota justamente sobre essa questão das estátuas, né? Essa questão do ataque aos monumentos, né? Esclarecendo alguns pontos e colocando oficialmente aí a posição do coletivo, né? Eu vou citar alguns pontos aqui do que a gente coloca, né? E traz para o debate, né? Só deixando claro, né, situando a discussão aí, a gente teve aí desde o ano passado, né, que se retornou essa política de ataque aos monumentos, né, principalmente nos Estados Unidos, durante todas aquelas manifestações depois da morte, né, do assassinato do George Floyd,
rapidamente apareceu aí grupos que queriam, ao invés de queimar viaturas de polícia, queimar sede de polícia, queimar a prefeitura, né, ou bancos, etc., né, realmente símbolos reais do Estado burguês e da burguesia, decidiram atacar monumentos, né? E a gente viu lá nos Estados Unidos vários monumentos serem atacados, até a estátua de Colombo, né? Cristóvão Colombo, e outros, né? Outros representantes. Isso continua, se espalhou, teve na Inglaterra, teve na Austrália, teve em outros países da Europa, e até que chegou, né? Como se chegasse de avião, essa política aqui no Brasil, né? Chegou aí de forma importada, e estreou, vamos dizer assim, de forma mais contundente no último dia 24 de julho, né? Enquanto acontecia manifestações aí em mais de 500 cidades pelo Fora Bolsonaro, né? Aconteceu aí em São Paulo, uma região diferente da onde acontecia o protesto, né? Uma região bem distante, um grupo foi aí para atacar a estátua do bandeirante Borba Gato, né? Porque ele seria escravizador de índios, escravizador de negros, etc. e tal, principalmente de índios, né? Por conta da época. E ele teria que ser apagado da história, né? Não teria que ter monumento e tudo mais. Isso aí se prolongou, chegaram a atacar aí também a estátua, tentar tocar fogo na estátua do Pedro Álvares Cabral, erraram inclusive aí de personalidade, queimaram a estátua que fica do lado, né, do Pero Vaz de Caminha, né, que também, talvez é até um ataque pior ainda, né, porque Pero Vaz de Caminha ainda representa o início da literatura brasileira, e a gente está aí às voltas. E esse negócio está avançando, né? Esse negócio está avançando, tanto que em São Paulo, né, aí no quintal do PSDB, né, do João Dória, está avançando aí leis, né, toda uma legislação para permitir que sejam retirados monumentos, né, que se julguem de escravocratas, de higienistas. Aqui citando, né? A gente citou aqui o PL, por exemplo, que foi aprovado aí na Câmara Municipal, inclusive, né, foi um projeto de lei de uma psolista aí, né, Luana Alves, vereadora do PSOL, projeto PL 47 de 2021, que queria a substituição de monumentos, estátuas, placas e qualquer homenagem que façam menções a escravocratas e higienistas, né? Seja lá o que isso queira dizer, né? E quem é que vai classificar isso aí também, né? E aí esse projeto prevê a substituição de monumentos, estátuas, placas e qualquer homenagem, e foi aprovado na casa, né? Sendo que o objetivo também seria a instalação, construção ou implantação de monumentos, tais como estátuas, bustos, totens, obeliscos e outras formas de homenagem a personagens históricos do Brasil diretamente ligados à escravidão negra e indígena, né? Esse aqui foi um outro projeto de lei, também de uma psolista no Rio de Janeiro, a Thalia Petroni. Praticamente a mesma coisa, né? Você vê que é uma ação coordenada, né? E querendo realmente que essas estátuas, que esses monumentos sejam retirados de praça pública, né, e em alguns casos colocados em museu ou em outro lugar, né, porque fariam referência a essas pessoas. A gente tirou a nota, né, eu acho que não é o caso da gente colocar aqui a nota do partido, do coletivo João Cândido, está no Diário da Causa Operária, causaoperária.org.br, né? E a gente vai discutir aqui os principais pontos. É mais importante a gente discutir aqui, apresentar os argumentos, né, sobre por que essa política não traz, vamos dizer assim, nenhum benefício para a luta, né, que se trava hoje, né, que os negros travam hoje contra a opressão da burguesia.
né? Eu vou colocar o argumento aqui, passo para os companheiros para a gente debater aqui um pouco e trazer para os companheiros que estão nos assistindo. Bom, de forma geral, essa política a gente vem criticando, né, e denunciando, publicando matérias também, esclarecendo cada aspecto, né? Primeiro ponto, eu queria colocar aqui, essa é uma política imperialista, né? É a política oficial do imperialismo, né? Tá bem claro e estampado aí dentro do rol de políticas do governo Biden, né? Joe Biden, que vem fazendo aí uma série de ações demagógicas, né, no seu governo, colocando negro, colocando mulher, LGBT no governo, criando programas sociais, etc., mas que no final são superficiais, né, e não visam, de fato, mudar a realidade nenhuma. Até porque, como a gente vê aqui de fora, né, a política externa deles continua sendo atacar, bombardear, invadir, né, e massacrar os povos oprimidos, né, isso inclui os próprios americanos, né. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar isso, que essa política identitária, né, de combater, né, combater estátuas, monumentos, é meramente uma política cortada, né, que vem sendo, não é novidade, inclusive isso, né? Isso não foi inventado agora, nem pelo Joe Biden, nem pelo Barack Obama lá atrás, isso vem já de muito tempo, inclusive a gente divulgou aí o site Wikileaks, né? O grupo Wikileaks trouxe um documento à tona de 2010 em que os Estados Unidos deixou claro lá, um documento da CIA, né, dizendo que para ajudar a invasão do Afeganistão a ser menos conturbada, né, a convencer melhor a opinião pública, eles iam sempre abordar a questão da mulher, né, e a mulher era oprimida pelo islamismo, oprimida pelos talibãs, e eles estavam buscando melhorar a situação das mulheres, etc. e tal, né. É a mesma coisa que se faz aqui com a questão das estátuas, com a questão do negro, de querer combater figuras, né, de pessoas que viveram há centenas de anos atrás, que muito pouco tem a ver, ou para não dizer nada, com a situação de uma criança negra, de um jovem negro que está buscando o primeiro emprego, muito menos tem a ver do que o próprio imperialismo, né? E no caso aqui, hoje concreto nosso, estamos aqui comemorando aí 5 anos de golpe de Estado, bancado e, vamos dizer assim, elaborado de fora pelo imperialismo, principalmente dos Estados Unidos, né? Bom, é isso, esse primeiro ponto eu acho que é importante. Queria passar aí para o companheiro, passar primeiro para o Caio e depois para o companheiro Alex comentar essa questão da nossa nota aí sobre o ataque às estátuas. Não, eu queria destacar, né, um aspecto que isso daí é uma política identitária, né? A gente reconhecidamente identitária, né? Então eu queria destacar um aspecto da política identitária, que é essa revolta contra a cultura, né? Como a gente vê. Então, a política identitária, ela procura levar a luta em termos culturais. A gente vê, né? Então você ataca toda a política. Bom, em termos culturais, a política identitária ela se dá nesse campo, né? Então, a gente queria destacar nessa nota o aspecto de que o identitarismo ele trava uma luta contra o nacionalismo, né? É isso que eu acho que é interessante de destacar, né? E não é em nome do internacionalismo, não, mas é como um complemento da política imperialista. Porque vocês vejam, ao atacar as estátuas, né? Ao atacar a cultura nacional, por exemplo,
foi colocado por um dos bandeirantes, né? A gente sabe que os bandeirantes, eles têm uma história contraditória, né? Ao mesmo tempo que eles alargaram o território nacional, que é uma coisa extraordinária, né? Um feito enorme. Eles combatiam quilombos, por exemplo. Todo mundo sabe que Domingos Jorge Velho, né, um paulista, foi ele que derrotou Palmares, né? Eles escravizavam índios também, o que era relativamente comum na época, né? Mas eles faziam tudo isso daí. Quer dizer, você tem que ter uma posição minimamente concreta na situação, né? Não podemos ter uma posição puramente moral em relação à história brasileira. Mas o que faz o identitarismo é ter uma posição puramente moral. Então, tudo que aconteceu na história brasileira é mal. E o brasileiro, a nação brasileira, o indivíduo brasileiro, ele também é mal, porque ele é produto desse mal aí maior que foi gerado que é toda a história do Brasil. Então você teria que apagar essa história. Você teria que colocar os símbolos dessa história num museu da vergonha, né? Que é isso que eles estão propondo, você pôr no Museu da Vergonha. Que esse aqui, por exemplo, o pessoal se revoltou contra os bandeirantes, mas e o Dom Pedro I e Dom Pedro II? Eles não eram chefes do Estado do Império Escravista? Então tem que pôr esse pessoal aí também no museu, não pode falar deles, né? E todo mundo, porque vai sobrar quem? E depois da escravidão? O negro não continua oprimido? Né? Então tem que pegar todos os políticos, todas as figuras importantes do Império, da República, também tirar, pôr no museu, porque também o pessoal era chefe de um Estado que oprimia o negro, né? Todos eles. Quer dizer, então, eu acho que a política identitária é uma política de apagamento cultural, e isso tem a ver com a política imperialista. A gente viu no Afeganistão, por exemplo, que os afegãos, eles se apegaram, né, se aferraram à sua cultura para resistir ao imperialismo. A pessoa pode achar que a cultura afegã é boa, é ruim, né, sei lá, que o islamismo é bom, é ruim, não importa. Eles se apegaram nisso daí e fizeram disso daí um meio, né, de unidade, de unificação do povo contra o imperialismo. Né? Um país que não tem nada a defender, em que tudo é mal, você não, por exemplo, o identitário, o que ele defenderia do Brasil? Nada. Né? Até parece que ele odeia o Brasil, né? Tudo que é do povo, tudo que é tipicamente brasileiro, ele é contra. A gente vê, por exemplo, o caso como o futebol, né? Que todo mundo sabe que os identitários, eles odeiam o futebol. Eles odeiam os jogadores brasileiros, né? Eles preferem os jogadores europeus, mesmo que os brasileiros sejam melhores, mas eles preferem os europeus. Né? Não prefere os norte-americanos porque não tem, né? Senão eles iam preferir os norte-americanos. Então a gente queria destacar esse aspecto do identitarismo. Muitas pessoas que são atraídas para essa política, muitas vezes podem não perceber esse aspecto, né? Que é uma luta contra o nacionalismo, contra o orgulho nacional, etc. Isso daí só pode contribuir com o imperialismo, né? Porque é uma população que não tem apego nenhum à sua cultura, a sua história, né? A sua identidade nacional, vamos dizer assim, não vai defender nada mesmo, né? Vai defender a cultura superior que eles considerem. No caso aí seria do imperialismo mesmo, né? Então eu acho que tem esse aspecto no identitarismo e tem a ver esse ataque à cultura brasileira, né? Só uma última coisa que eu vi recentemente, né? Que mostra que também é uma política muito parecida com a extrema-direita de perseguição. Saiu um livro, há algum tempo atrás, livro infantil, pela Companhia das Letras, que é um livro que contava a história de Luiz Gama. E nesse livro, os autores, era um livro infantil, vejam só, eles colocaram crianças brincando em alguns momentos, aí, vamos dizer assim, meio estranhos. Mas, por exemplo, as crianças no livro, né, tinha a ilustração de crianças brincando no navio negreiro. Certo? A pessoa pode achar que isso daí é meio estranho, né? Porque no navio negreiro não é um lugar que as crianças brincavam, evidentemente. Mas, bom, o artista colocou também, é um livro infantil, etc. Isso daí gerou uma maior crise,
tá certo? O livro foi recolhido pela editora, foi recolhido, censurado, que é censura, né? O livro foi tirado de circulação e o pessoal está sofrendo aí a maior perseguição, né? A maior campanha contra os autores do livro e o ilustrador e a editora e todo mundo por conta disso. Mas, no entanto, a gente falou aqui hoje que a polícia militar matou aí 2 jovens aí sem motivo nenhum. Mas a campanha não se volta contra as instituições de que oprime o negro hoje, né? Que é o título do programa. Ela só se volta contra coisas abstratas e materiais, né? Bom, era só isso que eu queria comentar. Assim. Isso aí. Companheiro Caio, o companheiro Alex. Sim. Então, isso que o Caio comentou agora é uma questão que chama muita atenção mesmo nessa política, né? Porque uma das coisas que o nosso coletivo discute também é a benevolência que esse tipo de política identitária, ela tem com a burguesia, né? Porque uma estrutura central da burguesia, todo mundo sabe, é a polícia, né? Assim como outras estruturas, mas uma das centrais é o sistema repressivo do Estado, né? Numa situação dessa, a gente acabou de dar 2 notícias aqui, onde os personagens principais aqui, eles são personagens que estão vinculados com a repressão do Estado. Ou seja, o Caio até comentou, né? O negro que entra no supermercado hoje em dia, ele entra com várias opções de saída, né? Desde sair bem até sair morto, né? Então, nesse sentido aí, essa política identitária, ela não vai de encontro, ela não procura questionar o aparato repressivo do Estado. Ela vai de encontro, ela procura questionar aspectos do registro histórico, ou seja, de situações de opressão do negro de mais de 200 anos atrás, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção. E, nesse sentido, chama muita atenção também você fazer uma analogia com realmente a atual situação. A situação, principalmente pós-pandemia, é uma situação em que a população negra, a qual já passava uma situação difícil, ou seja, maior quantidade de pessoas em situação de analfabetismo, maior quantidade de pessoas em situação de rua, maior quantidade de pessoas que não possuem condições dignas de moradia, maior quantidade de pessoas que não têm acesso ao 3º grau, e dezenas de outras questões também que têm que ser pontuadas aqui para a população negra. Essa situação, ela foi piorada com a situação da pandemia e o aparato repressivo, ele tem se intensificado nesse sentido, porque a fome aperta nesses momentos, né? A necessidade aperta nesses momentos. E o aparato repressivo do Estado burguês é apertado nesses momentos, ele é convidado a mostrar a sua cara, né? São diversas as situações aí em que o aparato repressivo oficial, conforme o Eric comentou, né, e também o paralelo, ele mostrou sua cara. A situação do Carrefour, essa situação que foi relatada hoje dos 2 pedreiros que foram assassinados lá no Morro dos Macacos, no Guarujá, no São Paulo, né, e diversas outras situações são relatadas todos os dias, né. E aí o que acontece? Nessa situação de vulnerabilidade da população negra, o que deveria ser feito? Deveria ser feita uma política que procura corrigir isso aí. E a política que é levada adiante por um setor da esquerda, né, e um setor, muitas vezes até um movimento que se dizem representantes da população negra, é uma política de benevolência, porque benevolência com a burguesia. Porque você não ataca a burguesia, você ataca estátuas, você ataca livros, você ataca programas. E essa situação é uma situação muito delicada, porque o negro sofre todo dia. Tenho certeza que amanhã, em algum município brasileiro, algum negro vai sofrer uma situação muito parecida com a situação que foi relatada aqui, nas 2 notícias que foram dadas. E aí? O que faremos?
atacaremos uma estátua para poder resolver isso aí? Isso é complicado, né? É meio cômico, mas é trágico também, né? Por quê? Porque a situação, ela é real, a vida, ela é real. Apesar de contos de fadas e de uma situação de alusão a discussões que não entram na vida das pessoas, a vida, ela é real. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam ter direitos democráticos, né? Que é uma coisa que não é dada para a maioria da população brasileira, né? E nesse sentido, a gente vê que a gente traz um outro dado que é muito importante ser frisado nessa análise, que é o dado do seguinte: quem que se beneficia com esse tipo de política? É o burguês. E aí a gente tem, inclusive, um grande exemplo. Jorge Soros, que é um dos maiores empresários, é um bilionário, né, americano, ele tem uma fundação, né, a qual ele está vinculado, que é a Open Society Foundation, a qual ele fez uma doação de 20 milhões de dólares no início das manifestações contra o assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Essas doações e essa ONG, ela se vinculou rapidamente com pretensos representantes daquele movimento. E esses pretensos representantes daquele movimento eram os mais agitadores desse movimento de queima de estátuas, jogar estátuas em lagos, em lutar contra estátuas. E aí quem sabe somar, né, quem soma 1 mais 1 já entende. Se essas ONGs, que são extremamente financiadas pelos burgueses, estão financiando ações de pretensos líderes de movimento da população negra, é porque esses burgueses, eles têm interesse que essas ações sejam disseminadas nesse momento de revolta social. Essa é uma das análises que tem que ser feita nesse momento aqui de luta da sociedade, né, de luta de classes, da classe operária, principalmente da população negra. O Eric está sem som. Você está sem som. Bom, acho que o companheiro Eric aí pegou aí pela tecnologia, pela internet. Mas nós estamos chegando aqui já no finalzinho do nosso programa. A gente começou um pouquinho atrasado hoje, então deu um pouquinho menos de tempo. Só uma última questão, um ponto aqui de cultura, rapidinho para a gente fechar, que o Sesc de São Paulo vai promover de 1º a 10 de outubro uma mostra de cinema africano. É o Sesc Digital, quer dizer, é uma mostra online, né, e gratuita, que vai exibir aí cerca de 30 títulos de ficção e documentário de pelo menos 16 países africanos. Então fica a dica, quem gosta aí do cinema africano, de 1 a 10 de outubro, lá no Sesc Digital, vai ter a mostra aí de cinema africano. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu vou ler aqui os companheiros que participaram do chat.
a companheira Carla Silva, que mandou um super sticker, a companheira Andréa Paula, que mandou também o seu super sticker, o Desta Vez Eu Consigo, e o companheiro Jesus Era Humano. Agradeço a todos e todos que participaram aqui do chat, como a companheira Angelina Dias, Rude Pride, e todo mundo que participou aqui. A gente vai ficando por aqui, e eu vou dar o... Bom, o companheiro Eric voltou aqui, eu já estava encerrando o programa, mas eu vou passar então para o companheiro Eric para a gente ir finalizando. É isso aí. Bom, só para pincelar aqui, eu estava falando no final, esse tema não termina por aqui, né? Essa questão do identitarismo, essa questão, infelizmente, das estátuas, né? Do ataque a monumentos aí, a ícones do passado, e infelizmente há todo um setor da esquerda que está indo por esse caminho, né? Sendo levado aí por uma política imperialista, uma política da burguesia, e nós vamos continuar travando tanto o debate, estamos também fazendo o chamamento da população, dos trabalhadores às ruas, que é o mais importante. Então, só lembrando, dia 2 de outubro tem mais um ato da campanha Fora Bolsonaro, né, nas principais cidades do país. Os atos têm ocorrido em mais de 500 cidades. Participe também da bateria popular Zumbi dos Palmares, que é uma bateria aberta, saiba você tocar ou não, se não souber, venha para os ensaios, né, e aprenda a tocar com a gente. É uma bateria conduzida por nós aqui do coletivo João Cândido e pelos coordenadores da bateria popular Zumbi dos Palmares. A gente tem nas principais cidades do país, aí, nas capitais, a gente tem a bateria. Então é isso. Eu queria agradecer os companheiros que estiveram com a gente. Obrigado, Caio. Obrigado, Alex. E os demais que acompanharam, comentaram aí no chat. Compartilhem para que os companheiros possam assistir depois aí o programa, mais gente. E sábado, às 16 horas, nós temos a reunião do coletivo João Cândido. Entre em contato com a gente no Facebook, nas redes sociais e participe também da reunião. Passar aqui rapidamente. Boa noite, Caio. Boa noite aos companheiros, os companheiros que participaram, e até a próxima. Valeu, Caio. Boa noite, Alex. Boa noite a todos também. Até a próxima. Valeu, Alex. Obrigado, companheiro da produção aí. Valeu, companheiro Gabriel. Boa noite a todos. Fiquem aí com o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos e convidados. Tchau, tchau. Boa noite.